Bem-vindos ao Café com Ela. Hoje recebemos Ana Luísa Ferreira Moraes Barbosa, farmacêutica, empresária, dona de uma farmácia de manipulação. Vamos conhecer sua trajetória, desafios, oportunidades no mercado e aprender como a manipulação de medicamentos pode ser uma solução personalizadas para a saúde. Preparados? Olá, Ana Luísa, seja bem-vinda ao Café com Ela. Oi, Vânia, é um prazer estar com você aqui no Café com Elas. Me senti honrada em receber o seu convite. Para começar, quem é você em um simples cafezinho do dia a dia? Eu sou a Ana Luísa, farmacêutica, apaixonada por medicamentos manipulados, medicamentos personalizados e que tem a missão de servir as pessoas. Ana, como você decidiu se tornar uma farmacêutica e abrir sua própria farmácia de manipulação? Quando eu fui estudar em Goiânia, fui para fazer o segundo grau, que na época se falava em segundo grau, eu passei em 2 cursos, farmácia e relações públicas, e tentei levar os 2 juntos, mas depois senti que a farmácia era realmente a minha paixão, a minha vocação, e continuei somente com farmácia e bioquímica. E durante essa trajetória do curso, eu tive a oportunidade de passar por várias áreas, que a farmácia, o curso de farmácia te permite trabalhar em vários segmentos, que até então, antes de entrar no curso, eu também não tinha essa ideia da amplitude que é o mercado de trabalho para o farmacêutico. Desde análise de água, de esgoto, que eu tive a oportunidade de fazer estágio, e depois logo me ingressei numa farmácia de manipulação. Em seguida fui trabalhar na indústria e vi que essa era a minha paixão, era a farmácia de manipulação. Quando formei, tive a vontade, o chamado de voltar para Jataí, e nesse momento eu vim trabalhar em uma drogaria, e a qual eu fiquei 6 anos, que eu tive a oportunidade de aprender muito como atender as pessoas, como colocar o paciente em primeiro lugar, muito mais do que fazer uma venda ou entregar um medicamento, mas a proximidade com o próximo e servir. Foi com o seu Jesus que eu trabalhei, que era o dono da drogaria Confiança, com o qual eu aprendi muito. Mas a minha vontade, a minha paixão sempre foi a farmácia de manipulação, mas ela estava longe da minha realidade, porque o investimento é muito alto. E as exigências que a RDC 67 nos cobrava é diferente de você abrir uma drogaria ou um outro tipo de comércio, porque você precisa estar atendendo a legislação, que é muito rigorosa. E eu e meu irmão sonhávamos com isso. Quando foi em 2006, meu pai faleceu e ele tinha um seguro de vida, e com esse seguro, minha mãe era beneficiária, mas ela cedeu para os filhos. Então eu e meu irmão utilizamos essa parte do seguro de vida do meu pai, compramos a casa que hoje é a Ashfarma, com as nossas economias, junto com meu esposo, com o Toninho. Fomos atrás do Banco do Brasil, que foi o nosso parceiro, nos acreditou no nosso sonho e nos auxiliou emprestando dinheiro, que é o FCO, para a construção do que é a Ashfarma. E ali começamos a trabalhar em cima desse sonho. E quando estava vindo para cá, eu pensava, o que é a Ashfarma? A Ashfarma, ela não é o que é a Ashfarma, por que é a Ashfarma? Então a nossa missão, ela é muito maior nesse porquê, porque a gente tem que entregar um medicamento personalizado, mas que ele também, Vânia, ele consiga atender toda a ciência farmacêutica. Porque dentro da indústria existe um padrão para fazer o medicamento. Ele vem, por exemplo, 40 miligramas é 40 miligramas para todo mundo. Na farmácia de manipulação você consegue fazer personalizado. Pode ser 32, pode ser 38, pode ter associação. E esse é o porquê disso que nos apaixona. E qual o porquê disso? O porquê disso é a mistura da ciência farmacêutica, da tecnologia, da farmacotec, com o servir, de entender que as pessoas são diferentes, que nós
somos pessoas com físicos diferentes e com necessidades diferentes. E a medicação, ela precisa estar aliada a isso. Ela precisa complementar esse ser. Quais são as habilidades e competências que você considera mais importantes para um farmacêutico que deseja empreender? Conhecimento. O farmacêutico que deseja empreender, ele precisa estudar diariamente. O conhecimento é o que nos difere para poder chegar mais longe. Não existe, Vânia, um dia que eu não estude. Todos os dias você tem que estudar um pouquinho. E como você garante a qualidade dos produtos e serviços oferecidos na sua farmácia? A Aspharma, ela tem um laboratório de controle de qualidade próprio. Nós temos também um laboratório terceirizado em São Paulo. Temos um outro laboratório terceirizado em Goiânia. Então, mensalmente, nós enviamos produto pronto para análise, nós enviamos água, nós enviamos matéria-prima para analisar se está de acordo com aquilo que nós nos propomos a fazer. A qualidade, ela é um item indispensável na medicação, desde a compra da matéria-prima, no armazenamento, na forma como nós manipulamos, até a forma como nós entregamos para o cliente essa medicação, ele interfere na qualidade do produto. Qual o papel do farmacêutico na manipulação de medicamentos? Como você se mantém atualizada sobre as novas tecnologias, Ana? O farmacêutico ele é indispensável na farmácia de manipulação, desde a interpretação da receita, porque quando a receita chega para a gente, nós precisamos analisá-la, verificar se aquilo está de acordo com as dosagens, se é possível, se existe compatibilidade química daquela forma, e aí começa todo o nosso processo de produção. Então, o farmacêutico ele precisa ter conhecimento da parte técnica de cada ativo para poder desenvolver a fórmula. E como você lida com as regulações e normas da Anvisa e outros órgãos regulatórios? É preciso estar atento. A gente faz parte da Anfarmag, que é a Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais, que é responsável por nos manter sempre antenados e mantendo um padrão tanto de qualidade como também de atender todas as normas regulamentadas. Quais são os desafios que você já enfrentou e que você enfrenta até hoje, sendo farmacêutica e dona de uma farmácia de manipulação? Vânia, é tão interessante isso porque a gente todo dia tem um desafio, porque não existe, por mais que pareça ser uma receita de bolo, quando você vai para a prática, você vê que não é. Porque quando você vai produzir aquele medicamento, acontece coisas que no meio do caminho você fala, não vai dar certo. E você precisa ter o conhecimento para fazer o contorno. Esses são desafios, porque como eu te falei, não existe um padrão. Então chega para você, Vânia, uma prescrição com 3 itens em uma dose. Ótimo. Chega para outro cliente com 5 itens, quando você coloca o 5º item, a fórmula desanda. Aí você vai entender muito o que aconteceu, por quê. Aí que vem novamente, por que fazemos? Porque a ciência farmacêutica atendendo a necessidade individual de cada pessoa. Então, por isso que nós fazemos, o porquê do que nós fazemos é a necessidade individual. Como você diferencia a sua farmácia das outras farmácias da região? Difícil essa pergunta, mas eu tento estar sempre antenada do que tudo que está acontecendo, com formas farmacêuticas inovadoras, tentando também ter ativos que já estão nos grandes centros e aqui ainda às vezes não chegou. Certa vez eu estava em um congresso de medicina ortomolecular em São Paulo e um médico de Belo Horizonte me perguntou, ele chama Dr. Marcelo, o que você está fazendo aqui? Você mora numa cidade tão pequena e tão longe
o que te traz aqui? E eu respondi para ele, Vânia, o seguinte: doutor, eu estou aqui para aprender e entender se um dia sua prescrição chegar lá na minha farmácia, lá em Jataí, eu sei como fazer e o que o senhor deseja. Então, eu acredito que esse seja o nosso diferencial. Eu não poupo esforços em estar nos melhores congressos, nos melhores lugares, naquilo que é do setor magistral, para poder trazer para Jataí. Então, a Arte Farma, ontem mesmo eu estava lá no nosso almoxarifado e te confesso que eu fiquei apaixonada e encantada com a quantidade de ativos que nós temos, com a infinidade de possibilidades de fazer fármacos, de coisas diferentes, e estava ali pensando e procurando desenvolver fórmulas novas e me senti orgulhosa da Arte Farma, porque tenho certeza que tem muitos lugares em grandes centros que não tem portfólio de produtos que a Arte Farma tem. E vocês vêm com um novo diferencial, que é uma linha PET? Então, a Arte Farma, ela nasceu e logo a gente percebeu essa necessidade dessa divisão para a veterinária, uma vez que os PETs, ele passou a ser membro das nossas famílias. E é uma recorrente a quantidade de pessoas que tem o PET e trata, né, e ama como um ser pertencente à sua família, e a dificuldade que as pessoas tinham em administrar as medicações para os PETs. E aí, Vânia, quando a gente fala que somos diferentes, na espécie animal, eles são mais ainda do que nós. Então, para cada espécie, há uma necessidade de ser feito mais individualizado do que por os próprios humanos, porque a medicação dos PETs ela é calculada por peso e por espécie. E existem particularidades para cada espécie que é diferente do ser humano, as particularidades. Então, o felino pode alguns tipos de medicamentos, que às vezes o cachorro não pode, como vice-versa. Então, isso me fez buscar conhecimento. Fui para São Paulo novamente, buscar fazer curso na área para poder atender não só a prescrição do felino, do canino, mas de aves, de roedores, de animais que precisam de um cuidado diferenciado para poder manipular suas formas. E, Ana, você nos últimos tempos enfrentou algum desafio grande que você precisou superar? Não, eu acho que a pandemia ela foi difícil para todo mundo. Eu acho que esse é um grande desafio que eu acho que todos nós passamos, não foi só a Ana Luísa, não foi só a Arte Farma. Nós, como um estabelecimento de saúde, precisávamos estar ali na frente, trabalhando para poder promover saúde, levar informação de uma forma séria e responsável. Eu acho que esse foi um grande desafio, mas eu acredito que ele foi geral, né? E os desafios, eles são diários, né? Porque para cada fórmula eu preciso estar preparada para resolver aqueles desafios. Estamos vivendo um desafio agora que é a falta de alguns ativos, de alguns fármacos que tem preocupado o setor. Já existe alguns quelados que há mais de 60 dias não tem nos fornecedores e o nosso estoque começou a baixar. Isso nos preocupa, porque ele vai refletir não só para a Arte Farma, mas para todo o setor. E como você tem se adaptado às mudanças do mercado e às demandas dos clientes? Essa é uma questão que a gente tem que mudar sempre, né? A Ana Luísa que era ontem, ela já é diferente da Ana Luísa de hoje. Então a gente tem que precisamos estar aptos a mudanças, precisamos, e hoje é muito rápido, né? Então, eu lembro que quando lançou o filme Oro Dispersível, que é um filmezinho mesmo, como se fosse um chiclete que você coloca sobre a língua, foi em 2017, e
fiz o investimento e ele não pegou, ele demorou. E assim nós acreditamos naquele desafio que a gente precisava dessa nova forma farmacêutica. E hoje nós estamos em 2023, quase todos os dias fazemos filme orodispersivo. Então a gente precisa aceitar as mudanças, se adaptar e trazer para a sua realidade também. Como você enxerga o futuro das farmácias de manipulação no Brasil e quais são as tendências e oportunidades para esse mercado nos próximos anos? A farmácia magistral ela cresceu muito. A própria demanda da pandemia foi a farmácia de manipulação, a farmácia magistral foi essencial, porque nós foi preciso auxiliar aquilo que a indústria não conseguia atender a tempo, como por exemplo álcool gel. Aquele boom que precisou de álcool em gel, o mercado não conseguia, a farmácia de manipulação estava ali para auxiliar. E a farmácia magistral ela vem crescendo, porque as pessoas, Vânia, começaram a perceber que elas são diferentes. Às vezes uma dose de vitamina C de 500 miligramas para mim é bom, mas para você pode ser muito ou pode ser pouco. Então essa individualidade, essa forma de personalizado, ela está crescente. E cada vez mais as pessoas estão procurando, e uma crescente muito alta é a busca por produtos naturais. As pessoas estão retornando para os medicamentos fitoterápicos, homeopáticos, que por muito tempo esteve esquecido em relação à indústria farmacêutica. Então as pessoas estão buscando os medicamentos naturais devido ao menor poder que ele tem de causar efeitos colaterais ou reações adversas que os medicamentos químicos. Quais são os seus planos e objetivos para o futuro da sua farmácia de manipulação? Eu tenho um sonho que a Arte Farma possa crescer, que ela possa empregar mais pessoas, que ela possa cada vez mais valorizar as pessoas que estão lá comigo, que são os meus colaboradores. Eu acredito que esse é o meu grande sonho, é essa valorização das pessoas que estão comigo e poder trazer mais pessoas para fazer parte da nossa equipe e também, às vezes, no futuro próximo, abrir uma nova loja em Jataí. E quais são as principais lições que você aprendeu ao longo da sua carreira? A principal lição é, antes de tomar uma atitude, pense. Vá para casa, reflita, não faça nada de cabeça quente, que no outro dia você vai ter uma ideia muito melhor, você vai achar a solução para aquele problema. Ana Luísa, antes de encerrarmos, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Café com Ela. Eu tenho uma lembrança para você. Essa lembrancinha é do Café com Ela. Obrigada, Vânia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu me senti honrada. É difícil a gente falar da gente mesmo, mas eu vejo que a Arte Farma ela é uma extensão da minha pessoa. Então, torna-se um pouco mais fácil falar de uma pessoa que eu sou extremamente apaixonada. E vou abrir meu presente. Que chique. Café com Elas, uma caneca. Sei que você é apaixonada, colecionadora. Já ganhei uma de presente. Pois é. Você. Obrigada. Fiquei muito agradecida. E a Nobel e a Estácio, parceira nossa, também te presenteou. Olha, nossa, que... Sabendo como você gosta de estudar, que você fica sempre em busca de conhecimento, eles estão te presenteando também. E a leitura, Vânia, é uma das coisas que nos abre as portas. Uma certa vez um tio meu me disse uma coisa que eu carrego comigo e eu vou compartilhar com vocês. A maioria das pessoas não lê. Então, minha filha, se você lê, você já vai sair na frente de muitas pessoas. O Poder do Hábito. Esse é um grande livro. Bom, obrigado. Vai me auxiliar a tomar boas
decisões, tanto na minha vida quanto nos meus negócios. E para adoçar a sua vida, a Lorena, Doceria Gourmet, uma parceira já parceira nossa desde a primeira temporada, também está te presenteando com seus pães de mel. Nossa, isso equivale a cada caloria, viu? A Lorena tem uma mão de fada, né? Tudo que ela faz é delicioso. Obrigada, Lorena. Obrigada, Vânia, pelos presentes, pelo carinho. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesse episódio enriquecedor e inspirador do Café com Ela. Espero que tenha aproveitado quanto nós e que a história e dicas compartilhadas pela Ana Luísa possa ajudá-los em suas trajetórias pessoais e profissionais. Até a próxima e fiquem todos com Deus. Café com Ela. Quem é você em um simples cafezinho do dia a dia? Apresentação: Vânia Santana.